Thor, Amor e Trovão mal chegou aos cinemas e já tá dando o que falar, dividindo os fãs, recebendo uma das piores avaliações de filmes da Marvel dos últimos anos, junto com Eternos, mas será que isso é um exagero? Ou realmente o filme decepcionou desse jeito? Fica comigo até o final do vídeo que eu te explico tudo, vamos lá! Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. A espera acabou, Thor, Amor e Trovão finalmente foi lançado. Tem quem gostou, mas tem muita gente também que se decepcionou muito com o filme. Então será que a Marvel errou dessa vez? Afinal, foi bom ou ruim? Eu já assisti uma sessão especial de pré-estreia e eu vim aqui contar pra vocês o que eu achei sobre o filme nessa crítica sem spoilers. Mas antes, não esquece, já deixa o seu like se você também é fã da Marvel, se inscreve no canal se estiver me conhecendo pela primeira vez, ativa o sininho porque só assim você vai ficar informado sobre tudo, e é muito fundamental a sua presença aqui para eu continuar com mais vídeos toda semana. É isso aí, muito obrigado de coração e vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, a história basicamente mostra o Thor, depois dos eventos de Guerra Infinita, Ultimato, buscando agora uma paz interior, depois de tantas batalhas que ele já travou, mas tudo isso muda quando uma nova ameaça chega para eliminar todos os deuses. O Gorr, interpretado pelo Christian Bale. Assim, o Thor precisa se unir com Valkyria, Korg e sua ex-namorada Jane Foster, que agora consegue empunhar o martelo Mjolnir e se torna a poderosa Thor. E eu acho que para quem gostou de Thor Ragnarok pode gostar mais facilmente desse filme. Eu pessoalmente acho a proposta de Thor Ragnarok interessante, mas eu sempre pensei que se fosse para fazer um filme sobre Ragnarok, o fim do mundo nórdico, o fim de Asgard, combinaria muito mais se fosse um filme mais sério. Mas eles optaram por ir por aquela abordagem e acaba funcionando de certa forma, apesar de eu achar que algumas piadas saem um pouco do tom. E por que eu digo isso, na verdade? Porque isso acontece novamente aqui nesse filme, porque se a gente parar para pensar, a fase do Jason Aaron nos quadrinhos, que esse filme se inspira, precisava de uma história com um tom mais sério e mais equilibrado nas piadas também. E eu acho que é exatamente isso que esse filme não consegue fazer. E eu acho que, ao mesmo tempo que muita gente pode ver isso como uma proposta do filme, eu acho que foge sim muito do que o diretor, o Taika Waititi, poderia ter entregado. Porque aqui ele se perde ainda mais no tom do humor, inclusive, mais do que o Thor Ragnarok já tinha se perdido em alguns momentos. Mas aqui fica muito visível que esse filme sofre do mesmo problema que muitos filmes sofrem quando eles vão ter uma sequência. Porque assim como aconteceu lá em Guardiões da Galáxia Volume 2, onde a gente tem uma expansão de absolutamente tudo do primeiro filme, mas de uma forma até exagerada, eu acho que também acontecem muitas coisas aqui que passam do ponto, sabe? Eu senti no cinema, infelizmente, que o Taika Waititi no Thor, Amor e Trovão, ele simplesmente perde os limites, perde a noção de até onde ele poderia ir, sabe? E ele força demais algumas situações e que não dá pra comprar, eu não consegui comprar as situações que ele coloca os personagens, não parece nada natural. E sendo bem sincero, esteticamente, o filme é bem bonito. Eu gosto dos visuais, da paleta de cores que o Taika Waititi faz, com planos bem lindos que lembram o Thor Ragnarok, e o CGI em geral não me incomodou muito, mas claro que se nota a pressa deles fazerem as cenas que parecem inacabadas, sabe? Mas isso não é necessariamente culpa dos estúdios que eles devem ter contratado, já que os prazos devem ter sido muito curtos, né? Inclusive, isso é um problema da própria fase 4 da Marvel e não só do filme em si. A trilha sonora, ela é boa, ela usa muitas músicas conhecidas, como o do Guns N' Roses, e conversa com o desenvolvimento dos personagens, e isso é bom. Mas eu só acho que acontece bastante de, em vários momentos, ela ficar deslocada na cena, e acaba tirando o destaque, inclusive, do Michael Giacchino, que é um grande compositor, fez a trilha sonora de The Batman, fez a trilha sonora de Spider-Man No Way Home, mas aqui o trabalho dele fica escondido, sabe? Não parece realmente que tem um grande esforço ali, ou se tem, a gente não consegue perceber, porque em toda chance que o Taika Waititi tem, na forma que o filme é editado, ele coloca essas músicas de novo. E falando sobre os personagens agora, tá? O Chris Hemsworth, de novo, ele tá bem à vontade para fazer essa versão do Thor, do Taika Waititi, que é mais voltada para o humor, a gente já sabe, e o ator manda bem nisso, ele tem um bom timing cômico. E sim, Ragnarok, o Taika Waititi, ele mudou os rumos do Thor, e eu até achei bom em alguns sentidos lá naquele filme, mas aqui ele vai além dessa abordagem, eu também acho que é um pouco exagerado, porque passa do limite, e sinceramente também não é muito minha preferência o jeito que ele lida com o Thor nesse filme, porque falta esse equilíbrio muito importante do humor e do drama aqui. Uma coisa que eles já acertaram muito bem lá em Vingadores Guerra Infinita, que quando o Thor ele
tá com os Guardiões da Galáxia, que também aparecem nesse filme. Ele tem uma dinâmica divertida, interessante, ao mesmo tempo que ele tá sofrendo pela morte do irmão, por tudo que aconteceu ao redor dele com o Thanos, e ele busca vingança por isso, e vai fazer o Stormbreaker e tudo mais. Então a gente tem um peso dramático ali, tem esses alívios com os Guardiões, funciona muito bem, mas quando ele precisa ser sério, ele é sério e funciona. Então esse equilíbrio é muito maior lá em Guerra Infinita. Eu acho que os irmãos Russo fazem muito melhor isso. Ele perde muita noção nas cenas, com o tom das cenas e tudo mais, a hora de encaixar as piadas. Enfim, não funcionou pra mim. Talvez pra quem gostou muito, amou Thor Ragnarok, vai amar esse filme também. Então eu esperava um pouco mais de seriedade, a gente tem um pouco disso mais pro final também do filme, e essa seriedade pode não parecer importante, mas principalmente é muito importante por causa da poderosa Thor, da Natalie Portman, que já tinha aparecido nos 2 primeiros filmes. E ela até que manda bem, quando ela tá no drama, quando ela tá nos conflitos dela, eu acho muito bom, eu acho que eles poderiam ir mais nisso, mas quando ela vai pro humor e pras piadas, eu acho que não funciona e dá uma quebra muito grande, eles não conseguem fazer de forma natural. Então, apesar do filme não se esquecer da importância da trama dela, eles preferem focar em outras cenas que não têm ligação, cenas de humor, piadas desnecessárias, fora do lugar, inclusive com a Valkyria, que tá totalmente descartável nesse filme, e o Korg também, que funcionava melhor lá em Ragnarok, que é dublado pelo Taika Waititi, eu acho que não funcionou porque ficou bem exagerado. E agora a gente chega no grande vilão do filme, a grande promessa que a gente tinha para esse filme, que é o Gorr do Christian Bale. Mas infelizmente, eu preciso ser sincero que ele também é um dos pontos que me deixou mais dividido, sabe? Porque o Christian Bale é, sem dúvida, um dos melhores atores que a gente tem em atividade, mas eu não senti que eles exploraram o verdadeiro potencial dele, sabe? Do que ele podia entregar na atuação, também que a direção e o roteiro não ajudou o ator, mas eu acho que tinha tanto potencial, sabe? Ele podia ter entregado muito mais com esse personagem, o carniceiro dos deuses nos quadrinhos. Porque se a gente for parar pra pensar, o arco narrativo que eles tinham pra adaptar aqui nesse filme era simplesmente ótimo. A fase do Jason Aaron nas HQs, a introdução do Gorr, que é um dos novos vilões da Marvel mais interessantes dos últimos anos, mas eles não conseguiram transferir esse peso dramático das HQs pro filme. E isso é bem surpreendente pro lado negativo, porque além do ator ele ser um ator excelente, a gente tem essa base muito boa dos quadrinhos contando a origem dele. Então tinha tudo para dar muito certo. Infelizmente, o Taika Waititi, o roteiro e o próprio Christian Bale também erram no personagem e não conseguirem mostrar tanto da imponência dele, como foi com a Hela, como foi até com a Wanda recentemente em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então ele poderia marcar muito como o verdadeiro carniceiro dos deuses, mas é uma pena, porque eles acabaram desperdiçando um grande vilão da Marvel. E pode até parecer que eu não gostei de nada no filme, mas pra mim só prova como que esse filme ganharia muito mais se ele abrisse mão desse humor exagerado, fosse mais pro drama e, claro, eles tivessem mais tempo pra trabalhar melhor essa história. Como eu disse, que é um problema geral criativo da Marvel nessa fase 4, com tantas produções lançando todos os anos, fica difícil manter uma grande qualidade em todas elas. E você percebe que as pessoas nem se interessam também em comentar sobre o filme, e sim mais sobre o que esse filme deixa em aberto pro futuro do MCU. E, inclusive, vale lembrar que nós temos 2 cenas pós-créditos, uma apresentando um personagem e a volta de outro que pode aparecer em um Thor 5. Thor, Amor e Trovão vem com grande potencial, mas que infelizmente nunca é alcançado. Pra mim, o filme fica entre o regular e o bom e nunca aproveita realmente os personagens como ele poderia. E aí, você concorda? A fase 4 da Marvel tá decepcionando? Ou isso é um exagero? Não esquece de comentar sua opinião aqui embaixo, que eu leio todos os comentários, e aproveita e já deixa o seu like e se inscreve no canal com o sininho ativado, porque eu vou trazer muitos outros vídeos da Marvel pra vocês. Então você precisa estar inscrito com o sininho ativado. É isso aí, muito obrigado, valeu, falou e até mais.